Esse é o momento na CPMI em que os parlamentares têm esse tempo, né, cerca de 10 minutos, para fazer perguntas. Como Milton Filho não está respondendo, né, eles acabam tendo esse espaço como um jogo político, um momento em que eles conseguem se pronunciar para todo o país. Mas a gente continua daqui a pouquinho com o CPMI do INSS. Vamos voltar lá para a derrota do governo com a MP do IOF ontem na Câmara dos Deputados, porque o governo precisou contar votos, mas mesmo assim as negociações não deram certo. Vamos chamar aqui para a nossa conversa então Letícia Mendes, que é cientista política, especialista em relações governamentais pela FGV. Seja muito bem-vinda, Letícia. Obrigada pela participação aqui no Poder Expresso. Para começar, eu queria inicialmente que você analisasse essa derrota do governo depois de tanta negociação. Parlamentares chegaram a ir para o Palácio do Planalto para literalmente contar votos. Olá, Vitória, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Foi um dia muito difícil para o governo. Na verdade, entre terça e quarta-feira foram dias de intensas negociações. Desde a semana passada, eu venho acompanhando de perto a tramitação dessa medida provisória e podemos observar que ali o relator, o deputado Carlos Aratini, buscou ali o consenso com diversos setores, porque a medida provisória é um texto muito complexo, tratava de diversos temas, e ele buscou encontrar esse meio termo ao longo da tramitação da matéria, inclusive ali com setores do agronegócio, setores ali de infraestrutura, setor imobiliário, e ao longo dessa tramitação ele recuou em alguns pontos ali do seu parecer, mas mesmo assim isso não trouxe ali a viabilidade para a aprovação dessa matéria. Ontem, ao longo do dia, o governo ainda reforçou essas negociações, trouxe ali para conversar com alguns líderes ali de algumas bancadas ali de parlamentares do Centrão, mas também não foi suficiente para que a matéria avançasse. Também no final da tarde, quase bem próximo ali da votação em plenário da medida provisória, o governo já nas últimas tratativas ali demonstrou que não pagaria as emendas porque a medida provisória traria ali um fôlego ali no orçamento e por conta disso não teria ali subsídios suficientes para que no futuro pagasse algumas emendas parlamentares. Houve também, de certa forma, essa negociação, mas mesmo assim não foi suficiente e, de certa forma, foi uma derrota ali bem contundente para o governo, uma semana que, mesmo assim, grandes negociações com o próprio presidente Lula, próprio ministro Fernando Haddad, também a ministra Gleisi Hoffmann tiveram de frente desde o início da semana para poder viabilizar o avanço dessa medida provisória, mas mesmo assim não foi suficiente e o governo ele carrega na conta um pouco, na conta eu posso dizer até de forma dobrada, tanto no orçamento, mas também ali essa derrota política dentro do Congresso Nacional. Se esse desembarque do Centrão traz um cenário preocupante? Com certeza, o Centrão ali é sempre esse apoio político suficiente para, quando tiver esses momentos ali de matérias que necessitam de um quórum qualificado, de ter esse apoio necessário, acaba que realmente faz muita falta. Principalmente agora, a União Progressista, que é uma bancada muito relevante, só na Câmara dos Deputados congrega ali mais de 100 parlamentares, uma bancada bem robusta e que direciona grande parte ali das votações. Esse desembarque vai trazer um cenário ainda mais desafiador para que o governo, até o final do ano, consiga ali aprovar suas pautas prioritárias. Vai ser um cenário bem desafiador. E o que o governo pode fazer para, não diria retalhar, né? Mas há essa discussão sobre o corte das emendas. Essa é uma possibilidade? Vitória, desde ontem o governo já estava ventilando essa possibilidade de retaliar por meio das emendas. Sim, é um dos caminhos que o governo pode colocar ao longo das próximas semanas. Só que eu acho que agora é necessário que o governo realmente se aproxime um pouco mais dessas bancadas para entender o que realmente está em jogo. Mas ontem a derrota da medida provisória também tinha um pedaço também de cenário político eleitoral de 2026. A oposição sabia que o governo aprovando ali aquela medida provisória teria mais 20 bilhões no orçamento. Então agora o governo realmente tem que conversar um pouco mais com essas bancadas de centro para poder observar o que realmente falta, porque é além de negociação. Acho que
as bancadas de centro, elas querem um pouco mais que emendas parlamentares. O jogo político de apoiamento de 2026 já começou. Agora, o grande desafio e a grande oportunidade também, porque sempre diante de uma derrota, o governo tem uma nova oportunidade de colar a rota e também trazer ali novos artifícios, mas retaliar agora no momento não é a melhor saída. O governo tem que obter direcionamentos para poder reconstruir, na verdade, aproximar essas bancadas e, com isso, fortalecer ali sua agenda legislativa, que existem diversas matérias ainda para serem aprovadas e o tempo é muito curto para que isso aconteça. Será que o governo pode reconstruir esse apoio, essa relação estremecida e vem se desgastando, né, ao longo das semanas com a saída dos ministros, sai, não sai, é o fico, né, do ministro do esporte, também é o ministro do turismo. Então, vai se desgastando ao longo das semanas, dos meses, essa relação. E como reconstruir? Porque com a saída desses partidos, o governo perde muita força em votações importantes, né? Então, esse apoio é extremamente necessário. É mais que necessário, Vitória, ter esse apoiamento ali dentro do Congresso Nacional. Como eu mencionei, o governo possui uma agenda política muito extensa para ser aprovada. Na semana passada, houve a aprovação do PL da renda, ainda necessita da aprovação no Senado Federal, ainda existem outras medidas provisórias para serem aprovadas até o final do ano. Então, agora, o governo realmente vai ter que se aproximar, acho que fortalecer, construir ainda, são medidas muito robustas. Na verdade, o governo tem que se aproximar e observar realmente o que essas bancadas estão querendo a partir de agora. As emendas parlamentares atualmente não são suficientes para poder reconstruir esse relacionamento, direcionar e realmente garantir esse apoio, porque antes o governo tinha um centrão ali mais fluido. Hoje em dia, realmente, a gente vê esse centrão quase que totalmente desembarcado do governo, e mesmo assim, com as emendas não tem sido suficientes. Eu acho que agora é realmente aproximar, entender melhor quais são essas narrativas que estão sendo construídas, quais são os outros artifícios ali que o governo pode utilizar para poder fortalecer esse relacionamento e, a partir disso, construir um pouco mais de apoio dentro do Congresso Nacional. Porque quando são pautas assim, unânimes, né? A gente viu a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, como você comentou, foi votada pela maioria. Então, de forma unânime, foi aprovada ali no plenário da Câmara, agora está no Senado e tem todo esse trâmite. Quando é uma pauta assim unânime, ok, o governo tem o apoio de todas as bancadas, mas se gera algum tipo de ruído, principalmente da oposição, aí o trabalho já é maior, né? Com certeza, a questão do IR acabava que tinha um impacto eleitoral muito grande, os parlamentares, inclusive, estavam observando muito em torno disso. A questão da medida provisória tinha outros caminhos, como mencionei. A questão de trazer ali mais orçamento para o governo acaba que teria mais instrumentos para 2026, e a partir disso a oposição também enfrentaria esse desafio. O governo melhorou um pouco a sua imagem em torno da população, mas a partir de agora, realmente, o governo vai ter que observar suas pautas com mais cautela, por conta dessa base mais que fluida ali, que não tem essa garantia de aprovação de determinadas matérias. Alguns líderes também ainda, que são bem próximos do presidente Lula, não têm garantido realmente esse apoio nesses momentos que são super importantes para o governo. Então, agora o governo tem que recalcular sua rota, observar outros artifícios, mas o caminho não é ali endurecer esse relacionamento, cortar emendas. Realmente agora é necessário observar, porque ainda existe muita cautela em algumas matérias, o tempo é muito curto, ainda existem outros projetos prioritários para o governo, então a partir de agora realmente os parlamentares ali de grande articulação política dentro da casa têm que fazer esse meio caminho com essas bancadas e a partir disso reconstruir esse relacionamento. Até porque 2026 está aqui, ó, batendo na porta já. Letícia Mendes, cientista política, obrigada pela participação aqui conosco no Poder Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Vitória. Agradeço a oportunidade de poder contribuir. A BMJ sempre está à disposição. Obrigada.